Olá, colega alimentarista. Estamos aqui de novo para darmos continuidade à nossa conversa sobre os princípios alimentaristas. Hoje nós vamos falar do sétimo princípio, o princípio que trata sobre a sinergia, de como você vai trabalhar a cadeia alimentar de forma que você possa ter o privilégio de comer aquilo que é característico da sua região, do seu estado ou até do próprio país, né, que você está morando. A gente está perdendo um pouco da cultura alimentar. Então, se você quiser saber como funciona esse princípio chamado princípio da sinergia, a gente vai explicar como é que o sistema funciona para chegar o alimento até você, o alimento que você quer consumir, tá joia? Então vamos falar agora sobre esse princípio da sinergia. Deverás agir como alimentarista, princípio alimentarista, para que todos tenham à mesa alimentos que carreguem a sua cultura e identidade alimentar local, regional e nacional, reconhecendo-se como uma nação plurima, quer dizer, de várias facetas, vários consumos diferentes em cada região, e ao mesmo tempo una. Todos nós somos brasileiros. Então, nós temos alguns tipos de alimentos que são quase que unanimidade, né? No dia a dia nosso. Então, esse é o princípio da sinergia, que a pessoa, que o profissional, deve agir para que todos tenham à mesa alimentos que respeitem, entreguem essa cultura e identidade alimentar local. Então, isso caracteriza também aquilo que nós somos. Somos brasileiros, comemos determinados tipos de comida. Somos nordestinos, comemos determinados tipos de comida de cada região do Nordeste, né? Mesma coisa se aplica ao Sul, Sudeste, Norte, Centro-Oeste. E essa característica deve ser preservada por nós que estamos atuando como profissionais dentro desse setor agroalimentar. Tá? Então, esse princípio, ele obriga que nós conheçamos como funciona o sistema agroalimentar. E aí eu vou trazer para vocês uma foto que eu já mostrei muitas vezes, uma imagem que eu já mostrei muitas vezes no sistema alimentar. E aí vocês vão ver lá em cima, sistema alimentar global, onde aparecem os mapas de vários países, de todos os países ali, e existe uma comunicação, né, entre eles. E esse mapa, que vai do mundo até chegar ao seu local, ele entrega a comida que nós consumimos todo dia na nossa mesa. Então vocês podem ver aqui, eu vou marcar aqui, essa família que eu começo aqui, olha a gente aqui, né? Vem aqui em cima, a famíliazinha, e todo esse sistema rodando ao redor. É isso que eu falo de sinergia. Todo o sistema deve trabalhar para colocar o alimento no prato e aquele alimento que o consumidor daquela região quer consumir, que é diferente para cada região. Então, o profissional que é alimentarista, que ele trabalha nessa área, ele tem que entender esse sistema, tá certo? E entender que todo o sistema está voltado para o olha a gente aqui, aquele consumidor, aquela família que consome aquele alimento, porque é ela que vai dar o dinheiro, vai comprar o alimento, vai alimentar toda essa cadeia retroativa. Recentemente, estou gravando no domingo, dia 26, o Lula está se encontrando com o Trump porque é necessário que haja um diálogo, porque alguns alimentos, alguns produtos de consumo alimentar lá dos Estados Unidos estão começando a ter o preço aumentado. Então, o Brasil fornece carne para os Estados Unidos, fornece suco de laranja para os Estados Unidos, fornece café para os Estados Unidos, e com essa tarifa aumentou o preço. O que que houve no sistema? Houve algum obstáculo colocado por algum dos atores dentro desse sistema que está dificultando com que o alimento fique acessível para o consumo diário americano. Então, alguém está pagando a mais por essa tomada de decisão. E é aí que nós, profissionais dessa área do sistema alimentar, sistema agroalimentar, temos que ter consciência do impacto das nossas medidas dentro desse conceito, entendendo que tudo é sinérgico. Mexeu num, vai refletir no outro. Entenderam? Esse é o exemplo mais claro. Tarifa, tudo bem, tarifou. O que que vai acontecer? Vai ficar mais caro para você aí. Você está criando barreiras para um produto que é mais barato, que eu consigo colocar mais barato, eu não consigo colocar pelo mesmo preço. Tarifou, aumentou o preço lá, quem está pagando é o consumidor. Ou o consumidor de alimentos, né, no caso da gente. Aqui você tem uma outra simplificação, que é aquele que vai, aquela reta que chega, né, no final que tem aquela família que eu mostrei. Aqui é exatamente o que acontece. Aí, sob um olhar aqui mais nutricional. Tem alguém que planta, alguém que processa, alguém que transporta, alguém que manipula, produz o prato, você consome e há os resíduos a serem descartados. Tem um outro modelo também, que a gente pode explicar da mesma forma, para mostrar essa sinergia, que é o modelo do Marcos Fava Neves, que ele fala sobre o agronegócio. Tá? Aí eu vou fazer até uma paradinha aqui para mostrar uma coisa para vocês interessante, né? Recentemente eu adquiri esse livro aqui, tá? Um conceito de agronegócio. Tá? Esse livro é a tradução da primeira pessoa que escreveu, né, o conceito sobre o criador, né, idealizador do conceito do agronegócio, Ray Alan Goldberg, com um outro pesquisador chamado John Davis. Então ele está traduzido agora para português. Eu adquiri esse daqui, estou lendo e estou achando muito legal porque ele está até hoje atual. Foi em 1957 que eles produziram esse conceito e continua atual. Isso que eu estou explicando para vocês.
que eu vou mostrar agora para vocês aqui, ó. É essa cadeia que ele criou lá em 1957. Ele mostrou que tudo está entrelaçado. Então você tem os fornecedores de insumo, esses vão passar pelos distribuidores, cooperativas, vão para os produtores rurais, que vão transformar esse insumo em alimento. Esses alimentos vão passar por cooperativas ou tradings e vão chegar às agroindústrias ou às indústrias de alimentos que vão processar esse alimento. Processado esse alimento, ele vai para o varejo. Pode ser para um restaurante, né, que adquire isso, um food service, um self-service que você costuma frequentar, ou para um supermercado, um atacadão, uma feira, e desse varejo chega até o consumidor final, tá certo? Desse varejo, desse food service. O consumidor ele pode comprar no varejo e também fazer a manipulação em casa, né? Comida que é preparada em casa. Esse é o fluxo cinético. Qual outro fluxo é necessário ter sinergia? O consumidor é que paga todo esse fluxo. Aqui da esquerda para a direita, né? É um fluxo de produção. Mas se vocês forem ver de onde vem o fluxo de recursos, é da direita para a esquerda. É o consumidor que paga por tudo que vem atrás. Se não produzir o que o consumidor quer comer, respeitadas as características locais, regionais, nacionais, você vai perder dinheiro, tá certo? Então, é necessário que haja uma sinergia conversando sempre com o consumidor o que ele quer comer e desde a produção de insumos para que chegue até o consumidor e o consumidor remunere essa cadeia por um preço justo, tá? É isso que nós que atuamos nessa área, que é essa área de segurança alimentar, temos que reconhecer. Não adianta nada querermos empurrar no consumidor algo que ele não consome, vai ficar depois de um tempo descartado, tá certo? E a visão dessa produção também, às vezes a gente fala muito, o produtor lá no campo, tal, ele produz isso, ele está fazendo isso errado, errado, só que a gente esquece do restante da cadeia. E o restante da cadeia é importante por quê? Porque quem fatura mais não é o produtor, tá? Eu falo que essa cadeia, ela produz algo em torno de 2 trilhões de reais por ano, né? Então você tem nessa cadeia, como eu mostrei no slide anterior também, né, vale desde os insumos são antes da porteira, antes de entrar na propriedade rural. Eles faturam algo em torno de 4,8%. Esses dados são de 2019, tá, gente? Mas não devem estar tão distantes, não. A agropecuária, que é o produtor mesmo, que a gente, né, fala muito sobre ele fatura 24% aproximadamente do volume total do faturamento, né, da produção agroalimentar. A agroindústria, que é essa que processa, ela já fatura quase 30%. Então você vê que é depois da porteira, depois que o produtor produziu, ele manda para a agroindústria ou para a indústria de alimentos, essa fatura quase 30%. Aí quem está nessa cadeia, por exemplo, é a JBS, que pega, né, do produtor gado e processa esse gado. E a parte de agroserviços, que é todo um sistema que ajuda a essa cadeia funcionar, regulatório, defesas administrativas, a parte do direito, a parte da administração, a parte de contabilidade, a parte de produção, né, de logística para entregar, tudo isso são agroserviços. E esses agroserviços faturam quase 42%. 41% deve ter aumentado um pouco mais, porque a tendência é que cada vez mais as margens dentro da produção agropecuária reduzam e aumentem, distribuem as margens para depois da porteira. Por isso que eu falo com os colegas que é interessante para o advogado, ou para o bacharel em direito, ou para quem for trabalhar nessa área, entender que a grande parte desse faturamento está rodando, na parte de crédito, está rodando fora da porteira. E aí é onde nós temos uma oportunidade muito grande, acompanhar dentro das próprias cidades as agroindústrias, acompanhar dentro, orientar essas agroindústrias, orientar com relação a essas questões de agroserviços, né, de aquisição, de contratos, né? Então nós temos muitas áreas, o que a gente chama de commodity, perdão, compliance, perdão, as questões adaptadas à agenda ESG, são todas questões que minimizam os riscos das empresas e possibilitam que elas possam competir com uma melhor segurança. Então, é isso que eu trago. Nós temos que pensar no consumidor final. Ele está na cidade, em geral, a grande maioria, 87% da população brasileira está na cidade. Então, você tem que produzir para que esse sistema não pare e que ele seja sustentável. Tá? É esse o objetivo de nós que somos alimentaristas, tá? E aí eu vou trazer, como eu sempre trago, de onde eu tiro isso da lei. Lei sempre de referência, Lei 11.346, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Lá no artigo 1º, ela fala que tem que haver é, um- 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 essa composição do Sistema Nacional por meio do qual o poder público, com participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, planos, programas. Então,
Olha aí a sinergia já começando, o poder público, mas tem também a sociedade civil. Eu, por exemplo, estou atuando na parte da sociedade civil também. Eu estou atuando junto ao CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar. Por sinal, eu falo num vídeo desses aí atrás, o que aconteceu, né? O CONSEA desapareceu? Não, desapareceu. Pelo contrário, nós temos que reativar e tomarmos posse como sociedade civil para participar desses conselhos, entendermos como é que é o sistema alimentar da sua região, do seu município, como a comida chega até lá, tá certo? E se não está chegando, onde estão os gargalos? Tá? Mas isso é um trabalho conjunto entre poder público para garantir direito humano à alimentação adequada e sociedade civil. Outro ponto de sinergia é dever do poder público respeitar, proteger, promover, lá no parágrafo 2º do artigo 2º, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade. Então, os mecanismos que o poder público faz é exatamente essa participação que nós podemos ter como sociedade civil em audiências públicas. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Volta e meia, quando vai se falar de algum tipo de alimento ou suplemento, a Anvisa abre audiência pública, consulta pública. No Ministério da Agricultura também está acontecendo isso também, né? E você vai poder participar como sociedade civil dando a sua ideia, dando a sua sugestão. Veja, então, como é o sistema que funciona aí no seu município e atue dentro desse sistema, porque isso é um dever do poder público permitir que você participe. E além desses dois que eu citei, tem um outro dentro dessa Lei 11.346 também que vai ao encontro dessa sinergia, dessa, dessa sintonia entre as cadeias, né? Então, no artigo 4º diz o seguinte: a segurança alimentar e nutricional abrange, lá no inciso primeiro, a ampliação das condições de acesso. Como é que a gente amplia a condição de acesso de alimento? Por meio da produção, por meio do processamento, por meio da industrialização, da comercialização, do abastecimento, da distribuição de alimentos, da geração de emprego e de redistribuição de renda. E aí vocês veem o sistema funcionando e olha a renda sendo redistribuída. Quando você permite que o consumidor tenha mais renda, o que que ele faz? Ele injeta na cadeia. Então, muitas vezes também as pessoas falam, tal da Bolsa Família é assistencial, de tal. É assistencial para quem não tem nenhum recurso para poder alimentar esse sistema de comprar alimentos. Mas quando ele gera emprego também, ele deixa de sair desse último para poder vir para emprego, geração de renda, ele passa a ter renda. E cada vez mais que as pessoas passam a ter renda, até um determinado ponto, você aumenta o seu consumo alimentar ou qualifica esse consumo alimentar, tá? A gente vê muito acontecer quando você começa a ter um aumento de renda, você começa a ter um aumento de consumo de proteína animal, de qualidade cada vez melhor. Então, a tendência é que você tenha essa sinergia em todo o sistema, desde a produção até o final, no consumo, na geração de renda, no emprego. É essa visão que nós alimentaristas temos que trazer. E não pode ser e não deve ser uma visão ideologizada, porque todos comem. E um dos princípios que eu tenho colocado lá atrás é que todos os alimentos sejam acessíveis a todos. É lógico, tem alimentos que são muito caros, né? E são muito restritos, né? Mas também não fazem muitas vezes parte da alimentação cotidiana. Mas a alimentação que caracteriza aquela regionalidade, aquele consumo regional e local, ele deve ser garantido a todos, tá certo? E esse é um dos pontos que a gente traz, sinergia. Bom, gente, eu vou caminhando para o encerramento, mas eu gostaria de deixar um aviso para vocês. Do que eu falei sobre sinergia, sobre essa cadeia toda aqui, que vocês, eu sempre relembro, que a gente sempre retorna desde o primeiro princípio, se vocês tiverem dúvidas, tiverem algum questionamento, toda terça-feira às 19 horas eu faço o meu Fredcast, tá certo? Esse Fredcast é aberto a perguntas e você dúvidas, sugestões, e você pode enviar qualquer dúvida, sugestão para o meu Zap, meu WhatsApp, para eu poder responder. E eu vou responder no Fredcast, é toda terça-feira às 19 horas, é uma live. Se você quiser também elaborar, participar dessa nossa conversa na live e fazer a pergunta, vou buscar responder naquele mesmo momento. E aí, nesse momento, você envia a sua pergunta por áudio ou texto. Se for em áudio ou texto, você vai se identificar, dizendo seu nome completo, a cidade de onde você está falando, e vai dizer também qual o tipo de ocupação que você atua. Quando você for gravar, evite locais barulhentos, tá? E faça um vídeo entre 40 segundos a 1 minuto. Depois feito o vídeo, você envia para o meu WhatsApp que a gente vai buscar responder da forma mais rápida possível. O meu WhatsApp é 61 99204 7219. Vou repetir, 61 99204 7219. Então, se vocês tiverem dúvidas daquilo que eu estou falando, perderam algum episódio, querem fazer um link, querem ter um contato mais próximo, vão lá participar do nosso podcast, Fredcast, né? Que é toda terça-feira às 19 horas. Também, se você está assistindo esse vídeo, gostou do conteúdo, curte, comente, compartilhe, salve.
E a gente vai ter sempre notícias e estamos sempre procurando feedback de vocês dentro desse setor agroalimentar. Então pode ser aquilo que você come em casa, qual a característica da região que você come, né? Você entra em contato, curte, comenta, compartilha com os amigos, fala, olha, tem um rapaz lá que está falando sobre o sistema agroalimentar, está falando sobre a questão de alimentos, consumo, e salve isso para ir acompanhando aquilo que a gente vai publicando toda semana, tá? Nós estamos fazendo uma rotina de publicação de pelo menos 3 vídeos semanais falando sobre assuntos diversos. Então, eu espero contar com a presença de vocês nessas participações, né, que vocês possam colaborar, inclusive, com assuntos que vocês gostariam de que nós tratássemos aqui. Eu não me apresentei, para aqueles que estão chegando e não me conhecem, ainda não viram os vídeos anteriores, meu nome é Frederico Cunha, eu sou um alimentarista, sou um estudioso do sistema alimentar. Eu sou médico veterinário, sou produtor rural há mais de 34 anos produzindo alimentos e atuando nessa área da medicina veterinária. Eu sou advogado com especialização em direito ambiental e desenvolvimento sustentável e direito público. Eu sou nutricionista, atuando nessa área da nutrição comportamental, do porquê comemos o que comemos. Recentemente concluí o curso também de gestão da tecnologia da informação, para poder ter esse contato aqui, né? Utilizar desses instrumentos que permitem que nós conversemos mais próximos. E eu estou à disposição para poder resolver, esclarecer as dúvidas que eu puder esclarecer. Tem as redes que vocês podem me acompanhar, vou deixar aqui para vocês tirarem um print e vai ser um prazer conversar com vocês, tá certo? Se vocês quiserem um acompanhamento mais próximo, caminhe conosco, se torne um alimentarista. Né? Vocês vão ter meu Instagram, frederico.fdc, meu LinkedIn, frederico-cunha-tv, meu YouTube, que é youtube.com/arroba fredcunhadv, ou o canal O Alimentarista. E tem também aí, eu vou colocar, não coloquei na tela, gente, tá? Caminhe conosco, seja alimentarista, Frederico Cunha, Instagram, LinkedIn, YouTube, e tem aí também um QR Code. Esse QR Code vai levar para uma página para você fazer a inscrição dentro da nossa comunidade. É R$ 9,90 por mês, baratinho, é o preço de um café ali, ó. Um cafezinho por dia, cobre isso tranquilo. E você vai poder acompanhar mais de perto a gente para poder participar de um grupo de WhatsApp e também receber o que nós estamos montando agora, uma informação semanal, notícias semanais que a gente vai enviar para o seu e-mail, além da possibilidade de você receber um e-book. Assim que você se cadastra, eu vou enviar que trata sobre esse oceano azul, que é a área do setor agroalimentar, né? O oceano azul agroalimentar, onde você pode atuar profissionalmente dentro desse oceano, se você for bacharel em direito, se você for direito, for nutricionista, for veterinário, agrônomo, mas que atue nesse sistema, você quer conhecer mais, então entre no nosso grupo Seja um Alimentarista e a gente está promovendo outras ideias para que possam participar mais ativamente. Bom, espero que vocês tenham gostado, entendido que o sistema ele funciona em forma colaborativa e nós temos um dos melhores sistemas agroalimentares do mundo, tá? E a tendência é que nós sejamos referência realmente mundial na produção de alimentos, sejamos todos alimentaristas. Bom, para aqueles que vão chegar até aqui ao final, eu desejo um envio meu forte abraço e desejo saudações alimentaristas a todos, esperando encontrá-los em breve. Forte abraço.